Demos início, domingo passado, eu acho que vale a pena quem não veio ouvir, para entender até um pouquinho do hoje. Hoje nós vamos falar sobre, não é simples pregar o Evangelho, não é uma coisa assim que todo mundo vai bater palma, né? Você vai arrumar uma série de confusões com relação a isso. E domingo que vem, então, nós vamos estar abordando o Salmo 126, aquele que, né, ele leva a semente chorando, ele volta então, né, com alegria, trazendo os seus frutos. Então hoje nós vamos ficar com essa parte da dificuldade. Então apertem os cintos, porque nós vamos então dar sequência. Vamos repetir então, depois dessa pré-introdução, Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso, quem conhece o contexto sabe que Deus está falando aqui com Ananias. Ananias falou: Senhor, esse moço tem prejudicado a igreja, ele tem perseguido, ele tem matado. Pô, e agora eu vou lá falar com ele? Ele falou: não, ele agora encontrou-se, teve um encontro comigo, então você vai lá. E ele é um vaso escolhido, tá? E ele vai levar as boas novas, não apenas aqui, mas a muita gente. Tá? E ele vai entender um pouquinho do que está aqui no texto, que diz assim, o 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quero introduzir aqui com a igreja são diferentes os casos. Quando nós lemos domingo passado em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, isso se refere a todas as pessoas, né? Uma vez que você está no Evangelho da graça, você tem de Deus ousadia, autoridade para falar, testemunhar desse Evangelho. Mas Deus separa pessoas, Deus escolhe pessoas para fazer esse trabalho mais especificamente. Então nós temos durante todo o período da história da igreja, pessoas que testemunharam, se entregaram, fizeram um trabalho nas suas casas de uma maneira suave, né? Não se envolvendo diretamente, porém, outros são chamados, outros se tornam missionários, pastores, evangelistas, doutores e mestres, levando adiante esta mensagem. O apóstolo Paulo ele foi chamado com uma missão específica. Você vai introduzir em várias cidades da Galácia, em várias cidades, seja Éfeso, seja Corinto, levar essa palavra. Então, realmente, nós temos na vida dele algo específico, mas nós vamos trazer também para a nossa realidade de hoje, dia 10 de junho, ok? O importante é saber que, uma vez que você se envolve com o Evangelho, você vai ter retaliações, tá? Isso tem que ser claro. Essa ideia de que todo mundo vai aplaudir você, você vai ser uma pessoa especial, vai ser assim, todo mundo vai te abraçar, não, isso esqueça, né? Nós vamos ver já que a própria família vai ser a primeira a se levantar com esta palavra, tá bom? Mas, antes de chegarmos em nós, vamos ter aí algumas caminhadas do apóstolo. Atos capítulo 18, agora os versos 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Preste atenção.
você vai perceber lá depois em Corinto, o testemunho que ele dá de várias situações que ele passou, mas aqui ele está sendo específico em Corinto, tá? Aqui em Corinto você fica tranquilo, que eu tenho muita gente nessa cidade, e aqui nessa versão que eu estou, eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, Paulo, nessa cidade você fica tranquila, que você não vai apanhar, né? Aqui é sossegado, tem muita gente aqui e eu quero que você atinja o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Atos capítulo 22 agora, o verso 18 apenas. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. De Jerusalém você corre. Paulo, Deus está falando com ele, corre porque aqui ninguém, eles estão fechados. Isso é muito interessante. Nós lemos hoje aqui no período da oração, o Salmo capítulo 5. E eu não me recordo agora se é o 8, ou se é o 5, ou se é o 6, acho que é o 8. Vamos ler lá, Salmo 5:8? Acho que é o 8. Quando o salmista pede direção, guia-me no teu caminho. É o 8? É o 8. Então vamos ler o 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Isso, então aplana. E Deus está mostrando, olha, em Jerusalém o negócio não está muito tranquilo. Eles estão fechados para isso. E Deus há de dar discernimento àqueles que estão em busca daquela verdade que nós conhecemos. Você entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele vai te conduzir a isto, às boas obras que ele mesmo preparou. Então, essa sensibilidade de não ficar dando murro em ponta de faca, né? Não, tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui, vamos fazer aqui, tem que ser... Não. O Espírito Santo lhe conceda sabedoria onde fazer, né? Eu estou lembrando aqui alguém conhece a Leonilda, mais comumente chamado de Kika, né? Ela está aqui hoje, olha lá, eu vi, você fica escondidinho, está igual a Santina fica aqui escondidinha, mas Santina está vindo domingo de manhã, gente, não é uma bênção? Ela ficava fazendo almoço para o irmão Renato, agora o irmão Renato tem que pagar restaurante para ela, todo domingo. Ou então, quando recebe o convite do Cláudio, né? Domingo passado foi no Cláudio. Mas a Leonilda passou em frente, lembra quando eu estava fazendo aquela renovação do título do eleitor, e estava uma fila enorme ali? A Kika está indo para casa, o Espírito fala com ela, olha, o pessoal está na fila sem fazer nada, você tem um monte de folheto lá em casa. Ela foi em casa, pegou os folhetos, distribuiu os folhetos para todo mundo na fila, e teve gente que sentou no meio fio e está lendo folheto. Não precisa fazer confusão, não precisa ficar... O Espírito fala ao nosso coração, o Espírito falou a Paulo, olha, aqui em Corinto fica tranquilo, tem muita gente nessa cidade, pregue. Quando chega em Jerusalém, ó, aqui está todo mundo fechado, né? Aqui é uma outra situação. Vamos mais adiante? Atos mesmo, agora capítulo 22, o verso 21. E disse-me, vai porque hei de enviar... Só um pouquinho, você foi esperto e deixou Atos aberto, né? Tem gente que foi para os Salmos e esqueceu de deixar o Atos. Atos capítulo 22, agora o verso 21. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Agora aqui não tem muita gente, mas eu vou enviar você para um lugar e você vai atingir os gentios de longe. Só que ele não imaginava o que Deus ia fazer, o que situação iria criar para que ele chegasse até Roma, né? Todo esse processo, né? Por isso que lá em Corinto ele vai então relatar de tudo aquilo que ele passou.
Atos capítulo, agora 23, o verso 11. E, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Você percebe que lá no início, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus revela a ele: olha, você vai padecer pelo meu nome, eu vou te levar em alguns lugares, e ele vai estar então revelando passo a passo os caminhos que ele iria percorrer. Não é diferente, gente, tá? Às vezes eu corro o risco de querer ficar incentivando tudo a fazer a mesma coisa. Até nós conversamos com os homens aqui. O irmão Renato, o Cláudio tem feito um trabalho lindo nos terminais, né? Foi essa quarta-feira, irmão Renato, que vocês entregaram um CD para uma pessoa, que essa pessoa já esteve aqui, já conhece, aí aproveitou a oportunidade para dizer: então volta, né? Vamos continuar ouvindo a palavra. Enfim, é um trabalho específico, Deus assentou no coração deles, mais pessoas estão sendo despertadas para isto, porém, não são todos que vão desenvolver o mesmo papel. Tem um moço lá atrás, aquele moço lá barbudo, o Tosh, aí, eu sempre faço questão de olhar. Quem quiser olhar para trás, ele está lá, gente, ele está aí, ele veio mesmo, ó. É o Tosh. Deus colocou no coração dele esse negócio, aquele equipamento de colocar na internet, de fazer funcionar, mas nem todos têm essa habilidade, né, essa disposição. Então, cada um é chamado com um propósito, com uma missão, mas todos têm a missão de pregar o Evangelho, esse Evangelho da graça, né? E aqui Paulo então fala: olha, você vai ser levado então a Roma. Ele não tinha noção do que iria acontecer tudo para que ele chegasse naquele lugar. Atos capítulo 26, nós estamos aqui agora vendo a clareza que Deus dá a ele, e é aquilo que nós abordamos então no domingo passado, a respeito do Evangelho da graça, tá? Atos capítulo 26, os versos 15 a 18. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Muito bem, olha a clareza disso aqui. Nós vamos apenas recordar a respeito de domingo passado, questão do Evangelho. Olha o versículo 18. Para lhes abrir os olhos. Eu vou apenas citar Lucas 24, 49, diz o texto assim: então abriu-lhes o entendimento para conhecerem as Escrituras. Esse abrir dos olhos, nós vamos pregar. Quem abre os olhos é o Senhor Deus. Paulo, você vai pregar. Quem abre os olhos sou eu. Às vezes você insiste, não sei quantas vezes, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. As pessoas leem esse texto, já passaram por cima desses textos e nunca os olhos foram abertos para isto. Só que a chave que abre, de fato, a nossa visão é entender esse fato. Estou falando entender no sentido da compreensão. Primeiro você vai saber desse fato, alguém vai pregar para você. Nós fomos atraídos em Cristo, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, nós fomos ressuscitados em Cristo. Então tudo está aqui no texto. Abrir os olhos, das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, tá?
Jesus disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, nunca se firmou na verdade, porque quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele está deixando isso claro. Paulo, você vai falar isso, você vai tirar esse pessoal do poder de Satanás e você vai levá-los debaixo da graça de Deus. Como que se faz isso? Quando o indivíduo morre na cruz do Calvário. Ele está crucificado com Cristo. Satanás não tem mais influência sobre a sua vida. Por quê? Porque o seu velho homem foi destruído. Agora o texto termina dizendo o seguinte: e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o quê? A remissão, o perdão dos pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Não está na pessoa, mas é o estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e aí nós temos essa revelação clara, ok? Até aqui nós estamos vendo então a respeito dele, aquilo que ele se dispôs a fazer, todo o ministério dele. Porém, agora nós vamos para Lucas capítulo 21, porque agora Jesus está falando com os seus discípulos, não apenas os seus apóstolos, mas todos aqueles que se colocam nessa disposição. Lucas 21, esse é um pouquinho mais longo, nós vamos ler do 12 ao 19. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possui as vossas almas. Essa versão, verso 17, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quando você tem a revelação dessa palavra, você não quer falar para todo mundo? Você não quer contar que o seu velho homem morreu, que agora você está crucificado, que Cristo é a sua vida? Não é impactante isso? Você não pensa que todo mundo vai abraçar isso de uma forma, nossa, que lindo, afinal de contas você achou o tesouro? Não é assim? Aí você fala para a mãe fala assim, ih, deu um tilt na cabeça. Fala para o irmão, fala para o outro. Eu lembro da minha família, meu pai com a Bíblia na mão, dizendo assim, meu filho, de onde você tirou isso? Vocês estão tudo ficando doido, o pastor Glenn está doido. E com o passar do tempo, teve alguém da minha família que diz assim, vocês estão tudo pisando em casca de ovo, isso um dia vai cair. Ela deve estar esperando, até hoje isso. O fato é que a revelação é tão bombástica no nosso coração que a gente quer fazer com que todos vejam isto, acreditem nisso, mas na verdade não é assim. Nós seremos odiados por causa do nome dele. Porque você foi tirado do império das trevas, mas o outro continua no império das trevas. É a mesma coisa hoje, né? Se Saddam Hussein estivesse vivo, o Donald Trump chegando lá tranquilamente, passeando pelas ruas daquela cidade onde viveu Saddam Hussein, você acha que ele seria bem visto? O primeiro. Você está no mundo, mas você não é do mundo, você agora é filho de Deus.
livre, totalmente livre das garras de Satanás. Ou seja, não é a pessoa que está irritado contra você, mas aquele que vive na pessoa, porque o mundo jaz no maligno e você agora é uma ameaça no mundo. Você representa essa ameaça. E Satanás sabe disso. E Satanás levanta a pessoa, seja pai, seja mãe, seja família, todo mundo contra, para que você se cale, se feche. Tá? Agora, um alívio aqui, olha só no versículo que diz assim, ó, versículo 15: porque eu vos darei boca e sabedoria, perdão, não é esse, é o versículo 16, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então aqui ele envolve toda essa gama, tá? Pais, irmãos, parentes e amigos. Quem é que foge disso, né? Pais, irmãos, parentes e amigos. Aqueles, né? Aí ele continua assim, ó. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Só que anteriormente, olha o que ele diz: entregues e matarão alguns de vós. De que período que ele está falando isso? Antes ele diz: e vos acontecerá isso para testemunho, que é o verso 13. O 14: proponde, pois, em vosso coração, não permitir como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, entregues e matarão alguns de vós. E nós vamos ver alguns desses que foram mortos como testemunho, para você ver que o negócio não é brincadeira, é sério. O irmão Renato tem feito uma coisa que eu acho, nós também passamos por isso e temos passado. Você vai distribuir folhetos, não saia como se estivesse assim, de bobeira, né? Nada está acontecendo. Não, você está numa guerra. É guerra espiritual. Irmão Renato vai entregar CDs? Vai. Antes de ir, oração. Depois que entregou, oração. Eu vou ministrar numa casa. Antes de chegar naquela casa, em nome de Jesus, toda e qualquer manifestação sai agora daquele lugar. Eu estou indo em nome de Jesus. Eu não quero nenhuma manifestação naquele lugar. Uma vez eu esqueci de fazer isso. Cheguei na casa, na fazenda em Santa Teresa. Chegando em Santa Teresa, conhecia o proprietário daquela casa, tinha muita intimidade e nós só o chamávamos de alemão. Mas naquela noite, o alemão estava embriagado. E quando eu falei alemão, ele se levantou na sala e diz: aqui não tem ninguém, nenhum alemão não. E ele saiu da casa dele e ficou aquele clima pesado, porque era na casa dele. E eu entendi perfeitamente que quando você vai guerrear, você vai com todo aquele aparato descrito em Efésios, a couraça da justiça. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ora, nós lemos isso domingo passado, ore para que me seja dado o mistério do Evangelho, né? Que ele possa falar isso com ousadia. Então nós temos claramente aqui essa palavra, Deus mostrando: você e eu, nós seremos odiados por causa do nome dele. Mas você está protegido como um escudo, que nós lemos hoje no capítulo 5 também, mas não vou voltar para o capítulo 5. Tá? Vamos aqui na sequência para você ver agora o testemunho, capítulo 7 de Atos. O testemunho desse moço. Isso fazia parte, era necessário, precisava acontecer. Atos capítulo 7. Nós vamos ler
A princípio, o versos 59, Atos 7, 59, até o 8:1. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Você percebe que houve ali foram dispersos. E no versículo 58, que nós não lemos, mas eu faço questão de ler agora, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois é chamado para esse ministério, ele consente na morte de Estevão, presencia esse fato, e ainda ali é que ele levanta mais ainda a objeção ao cristianismo e sai em perseguição até o encontro dele com a pessoa do Senhor Jesus na estrada de Damasco. Mas aqui acontece isso. O que estava acontecendo com o povo quando eles ouviam o testemunho de Estevão? Olha o verso 54. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ranger os dentes, porque Estevão está testemunhando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você está falando para alguém, a pessoa está sendo educada em ouvir, mas por dentro ela está rangendo os dentes. Porque, gente, para quem está em Cristo, já isso é uma coisa muito clara. Mas para quem ainda não tem essa revelação, parece ser impossível. Mas quem domina o indivíduo antes de ele estar em Cristo Jesus é o seu velho homem. E Satanás odeia a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe qual é o seu fim. Então ele está lá rangendo os dentes da pessoa e ainda entrando no coração e dizendo: não é verdade, não é verdade, não é verdade. E a pessoa ainda tem uma dificuldade muito grande, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Então, além do ódio, além de Satanás, tem lá o coração que fica ali: não é verdade, não é verdade, não é verdade. Então, queridos, quando nós nos colocamos a pregar, saiba que o que tem poder, o que vai fazer a diferença, o que vai abrir os olhos da pessoa é a palavra. Tem que lançar, tem que pregar, e Deus há de operar por sua graça, ok? Continuando, João capítulo 15 agora. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos aqui apreciar mais uma vez. Você percebe que todo o capítulo 15 é lindo, né? É lindo. Essa introdução do capítulo 15 é fantástico, mas ele precisa também nos advertir, né? O versículo 5 ele vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Isso precisa estar claro na nova criatura. Você vai falar para alguém, não é você, gente. Não é você que está fazendo a diferença. Não, é Cristo em você. Você vai orar por alguém. Tem muita gente que confunde isso. Quando diz assim, a oração feita por um
justo. Quem é esse justo? Se não há um justo nenhum sequer. Quem é esse justo? É o Cristo que vive em mim. Então não é a oração do Eliseu, não é a oração do Moisés, não é a oração do Valdo, não. Elementos foram usados por Deus para ir até aquele local e orar, mas é a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Então é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Mas olha o versículo 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. A versão que o Leandro leu diz aborrece. Quem tem a versão que diz odeia? Quem tem? O mundo os odeia. Toda aquela perseguição com a pessoa do Senhor Jesus, a perseguição com Estevão, a perseguição com Isaías, a perseguição com Jeremias, com Ezequiel, toda a perseguição não é porque nós somos a coisa mais linda do mundo, fofura, lindo, vou te perseguir. Não, é porque Jesus Cristo é a nossa vida. Porque nós estamos crucificados com Cristo, e o bom cheiro de Cristo exala. E aí, gente, eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. Se eu convidar alguém aqui para vir dar um testemunho e dizer que ele estava passando uma vida miserável e que ele estava totalmente endividado, mas aí ele entregou o caminhão lá na igreja, aí Deus fez prosperar, hoje ele tem 3 mercados, ele tem uma frota de caminhões, as pessoas vão vibrar, bater palma, que coisa tremenda. Agora, se chegar alguém na frente da igreja e dizer, gente, eu quero dizer que eu vivia uma vida desgraçada no pecado, e aconteceu que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus me atraiu no seu corpo, matou o meu velho homem, e hoje eu estou crucificado com Cristo. Cristo é a minha vida. Eu não vivo mais, mas é Cristo o meu viver. Isso mudou o meu ser. Provavelmente o pastor vai dizer, olha, esse testemunho aí não se aprendeu lá naquela seita da rua João de Matos 1112, e lá é perigoso, não vai lá não. Né? Por quê? Porque exalta quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vida, é Ele que tem todo o poder. Então o mundo vos odeia. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Muito bem, 1 Coríntios 9,16, agora então o apóstolo Paulo vai dizer que essa questão aí é uma questão muito séria, isto foi me imposto, é uma obrigação. 1 Coríntios 9,16. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele foi chamado para isso. Apóstolo, você é isto. Aí nós conhecemos toda a história dele, as prisões, enfim, tudo que ele passou. Você foi chamado para isto. Por isso que lá na frente ele vai dizer, né, quando ele fala desse homem, se no corpo não sei, se no espírito, conheço um homem que subiu até o 3º céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí Deus vem dizer para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está querendo que eu tire esse espinho? Não vou tirar, não vou tirar. Você continue, você foi chamado para isto.
esta é a sua missão. Aí nós entendemos, né? Tem muita gente que ora, Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, mas quando Deus começa a falar, dar uma direção, parece que não é isto. Então nós precisamos estar totalmente abertos, né, a ouvir, a ser sensíveis à voz de Deus. Se Deus falou, em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho, isto é uma missão. Para alguns, específico, um ministério, um chamado. Para outros, seja dentro de casa, seja em qualquer lugar, vai ter retaliações do mesmo jeito? Sim, vai ter. Porém, ser sensível à voz de Deus. Aqui tem muita gente. Não, aqui você não fala. Aqui agora você fala. Aqui não. Nós comentamos na quinta-feira, à noite, que só tem um local e só tem uma pessoa que pode pregar sem falar. São as esposas. Tá? Vocês lembram do texto, não lembram? Que o marido seja ganho sem palavra. E você já viu falar que tudo que é proibido é que chama a atenção? Não é? Não é assim? Giovana, não põe o dedo ali na tomada. Pois ela foi e colocou. Ela nunca mais colocou, né, filha? Nunca mais colocou. Adolescente, você não pode ver isso. Pô, batata. É o efeito contrário. E aí nós temos lá em 1 Pedro 3, que a mulher, que o marido seja ganho sem palavra. A mulher que ganhou experiência de regeneração antes do marido, ela vai ganhar o marido sem palavra, só no testemunho de vida. Eita, missãozinha difícil. Ninguém mandou nascer mulher, né? Escolheu como se pudesse. Vamos lá que a coisa vai apertar um pouquinho mais. 2 Coríntios capítulo 11, os versos 24 a 28. 2 Coríntios 11. Alguém vai dizer assim, não quero mais. 11. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A gente percebe, né, pela graça do bom Deus, todo o trabalho que ele exerceu. Quando nós olhamos daqui, lá para trás, é algo rico, lindo, maravilhoso. Mas ele sentiu na pele, na carne, tudo isso. Você viu que aqui no versículo ele fala várias vezes, perigo, 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 perigo. Fome, nudez, frio, jejuns, naufrágio, várias coisas destas que estão descritas aqui, estão no livro de Atos. Né? O apedrejamento que Paulo sofreu, ele foi dado como morto ali. Tanto é que a população se afasta, isso está em Atos. Os discípulos é que levam, e no dia seguinte ele está viajando de novo. Mas o sofrimento que ele passa, hoje nós usufruímos disso. Mas ele mesmo diz assim, olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que ele possa alcançar aos demais.
Então ali tem um chamado específico, uma obra específica, e tem pessoas especificamente chamadas para este fim. E os outros, ou de uma forma ou de outra, seja escrevendo cartas, seja entregando folheto, ou seja um CD, ou seja uma palavra, ou seja uma visita, ou seja um culto nas casas, enfim, Deus trabalha em cada um de uma forma maravilhosa. Tá? Maravilhosa. Muito bem, agora nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38, apenas para lembrar, né? Apenas para lembrar que pessoas passaram por essas situações. Então, quando você falar para alguém e alguém apenas torcer os olhos ou o rosto, eu lembro que eu estava pregando numa casa, ali era possessão mesmo, a pessoa cuspiu, ela ficava cuspindo em mim. Uma vez pregando em Porto Velho, 2 mulheres, elas começaram durante a palavra, a ministração, dizendo isso não é verdade. Outra vez em Santa Catarina, pregando na primeira igreja batista em Joinville, no meio do culto, um senhor levantou, parou no meio do corredor, disse, é tudo balela, virou as costas e saiu. Então, se intimidar com algumas situações, você vai parar de pregar, né? Pastor Antônio Abuchaim levou o folheto para alguém, eu não quero isso aqui. Ele disse assim, Deus já previa isto. O senhor foi atrás dele, como assim previa isso? Como que previa isso, né? Muito bem, vamos lá? Hebreus capítulo 11, versos 37 e 38, para termos noção. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Pronto. Então são situações que alguém pode experimentar uma vez que abraça essa causa, né? Não espere aplausos, não espere aquela coisa né, de glória, não espere isso, tá bom? Eu quero terminar com Ezequiel, para nós entendermos que temos uma missão, sim, pregar. Quantos serão salvos? Não tenho ideia, não sei. Nós precisamos entender isso à luz da palavra. Ezequiel capítulo 2, os versos de 1 a 5. Eu vou ler esse, só que eu vou pôr o óculos para não correr o risco, né? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Gente, a missão de pregar é nossa. Ide por todo mundo e pregue esse evangelho da graça. Quanto à pessoa,
o terreno, como que ela vai receber isso, de que forma, eu não sei, nós não sabemos. Deus está mostrando aqui em Ezequiel, ele está falando da nação de Israel. Ao apóstolo Paulo você vai começar aqui, mas você vai atingir quem? Os gentios, ou seja, a pregação é para atingir todas as pessoas. Ele chega ao ponto de dizer, esse evangelho será pregado em todos os lugares. Quantos serão salvos? Não tenho ideia. Como que é isso? Como que Deus opera? Não sei. Eu só sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como que aprove a Deus salvar? Aos que creem pela pregação. Deve-se pregar o evangelho. Capítulo 3 ainda de Ezequiel, nós temos aqui os versos 10 e 11. Ezequiel 10 e 11 diz assim: disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Gente, esse texto é extremamente importante, porque no capítulo 3, versículo 1, a partir do verso 1, ele está falando, come esse livro, come, degusta esse livro, coloque esse livro para dentro da sua boca, faça patê de Bíblia, faça o chá de Bíblia, faça café com leite de Bíblia, coma esse livro tem que estar no seu coração. O salmista já disse isso, né? Então ele diz no versículo 10, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de te dizer, e ouve-as com os teus ouvidos, esteja atentos, tá? Não seja como mulher, quando você está falando, ela está lavando louça, sacudindo o filho, assistindo televisão e atendendo o celular. Não, você para agora, você vai ler a Bíblia, desliga esse celular que fica do lado da Bíblia, porque chega o sinal do WhatsApp, você vai olhar para o celular, aí quem que está olhando? Desliga essa birosca, coloque isso de lado, pegue a Bíblia, e agora você vai ler e você vai ouvir, vai deixar Deus falar no seu ouvido. E aí sim, no verso 11 ele diz, eia pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você percebe que quando ele diz, assim diz o Senhor, é exatamente aquilo que está em Jeremias 1,12. Você vai falar o quê? Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o senso comum, não é o que a religião está dizendo, mas você comeu a palavra, você ouviu a palavra, o que você vai falar? A palavra. Você já ouviu aquela expressão que está escrito na palavra? A boca fala do que está cheio o coração. Se está cheio dessa, como é que é o nome? O segundo sol. Aquela cafetina contratando moças e dando muito dinheiro. Você pensa que nós assistimos novela? Eu quero saber o que os meus adolescentes estão vendo. Não conta para o seu pai. Seu pai não precisa saber desse emprego. Vem os gringos, vem os deputados, você apenas faz sexo com eles, seu pai não precisa ficar sabendo. Fala que você trabalha no hospital. É isso que a Rede Globo está passando para os nossos filhos na novela Segundo o Sol. Não tem problema. Eles não precisam saber disso, tá? Muito bem. Tem o versículo 11, você vai falar o quê? Aquilo que está cheio o seu coração. Finalmente, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 2.
4, 2. 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo, pregue a palavra. Não inventa história. Não, às vezes nós até tentamos contextualizar as coisas, né? Mas não inventa história. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus tem um compromisso com a sua palavra. O versículo 2,15, olha aí, ó, 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, come a palavra, esteja ciente dessa palavra, ouça essa palavra, porque quando você vai falar a alguém, você vai falar igual Jonas. Jonas, o que é para eu falar em Nínive, Senhor Deus? Dentro de 40 dias, Nínive será destruído. A mensagem mais curta que tem. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E ele passa 3 dias pregando e uma cidade inteira se converte. Quando Deus manda falar a sua palavra, é porque Ele vela pela palavra dele. Então, gente, nós não temos que ter doutorado, né, ser um expert em muitas coisas. Você tem a palavra, tá? Você tem a palavra. Eu estou pregado à cruz com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que aconteceu isso? Quando ele foi levantado da terra, ele me atraiu. Mas assim e ao ser ressuscitado, juntamente com ele, me ressuscitou, me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje eu sou o quê? Uma nova criatura. Estou indo na comunidade, lá tem um povo legal, tem almoço uma vez no mês, eu como um churrasco gostoso, mas não é a comunidade. O fato é que eu estou em Cristo Jesus. Esta é a diferença. Sou uma nova criatura pela graça do bom Deus. É isso, gente. É isso. Então, essa palavra que nós temos para hoje, se você sofreu alguma retaliação, saiba que está tudo dentro da mais perfeita normalidade. Se sua mãe virar as costas, fique sabendo que está tudo certinho. Se o seu irmão desistir de você, fique sabendo que não é você a causa, é que Jesus que mora em você, eles odeiam. Até o momento em que você vai ter a oportunidade de lançar a palavra, e ele também vai dizer: meu Deus, como que eu fui tão estúpido? Agora os meus olhos também veem da mesma forma. Olha que coisa linda, né? Então, que Deus nos abençoe e não desistir nunca. Amém? Domingo que vem, não perca, gente, tá? Não perca, porque voltarão com alegria.